Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Entrevista. Agora 7h04, voltamos com o primeiro jornal na Prever FM. Nesta manhã, não tá tão frio hoje não, né? Hoje 9 graus, tá legalzinho. Você acha que não tá tão frio? Ontem estava 6. Ontem tava um pouquinho pior, né? Não reclame que ele volte. É que aqui dentro tá mais quentinho, né? É verdade, sempre o calor humano espalhando, porque é uma rádio para todo mundo. E na entrevista de hoje estamos recebendo o biólogo e professor, mestre em ecologia, jornalista científico Vinícius Nunes Alves. Professor Vinícius, satisfação em tê-lo aqui, viu? Bom dia, uma satisfação estar aqui também. Obrigado pela confiança, pelo convite. Professor Vinícius, esse tema ecologia é um tema abrangente. Eu gostaria de saber como é que os seus alunos, como é que eles reagem no mundo de hoje quando a gente vê tantas catástrofes ambientais, tanto descaso com a ecologia. Como é que é a reação dos seus alunos? Eu dou aula sempre para muitas turmas e para muitas idades, desde do Fundamental 1, né? 4, 5 anos até o Fundamental 2, no 9º ano, que termina com 15 anos. E tem aqueles que já nasceram, digamos, ou já são bem sensibilizados para a questão ecológica, ambiental. Tem alunos que chegaram até a fazer velório para quando morre um inseto em casa, eles fazem um velório e são muito sensíveis mesmo, choram, acompanham os noticiários. E tem aqueles outros que você pode direcionar essa sensibilidade aos poucos, dependendo da prática que você trabalha e dos temas. Também tem anos escolares que o meio ambiente a gente precisa trabalhar mais, e outros anos que não é tanto a ecologia, porque no caso a prefeitura segue o currículo paulista. Então, há alguns anos, no Fundamental 2, por exemplo, tem muitas habilidades de ecologia, de meio ambiente para trabalhar, em outros anos nem tanto. Agora, no Fundamental 1, que eu dou aula do 1º ao 5º ano, o cargo que eu tenho aqui no Fundamental 1 para as crianças é experiências em ciências da natureza. É assim que chama a minha disciplina, meu componente curricular. E daí eu sou conhecido como professor de oficina de meio ambiente. E daí, frequentemente, eu estou trabalhando meio ambiente, seja pelas aves, pelos mamíferos, pela relação entre eles e o ambiente, o Cerrado e a Mata Atlântica, que a gente tem aqui em Botucatu, os biomas, a Cuesta. E sempre eu gosto de trabalhar com projetos, sou um professor que trabalha com projetos. Inclusive eu escrevo no começo do ano alguns projetos e anexo ao projeto político-pedagógico da escola. Que isso significa o meu trabalho, trabalhar com projetos, porque tem as frustrações desse ofício desafiador de ser professor, mas as gratificações, que podem até vir em uma quantidade menor, mas eu dou peso 2, dou peso maior para as gratificações, que elas acontecem, a gente vê retornos, mesmo depois de anos, a gente vê algum retorno, e trabalhar com projetos só faz essa ponte com a universidade, ONGs, empresas. Eu já convidei pessoas do IB, da FCA, da Unicamp para vir nas minhas aulas, trabalhar com esses projetos, da empresa Ciclo Limpo, da ONG Nascentes, porque isso só enriquece, os alunos gostam mais, fica mais rico, a gente sempre trabalha depois, os alunos dão um retorno para essas visitas, para esses projetos, com mapas mentais, com relatos de experiência. É rico para todo mundo ganha. E trabalhar com projetos é como uma consequência, não é o meu objetivo, mas como chama atenção, é uma coisa que chama atenção, acaba até trazendo mais visibilidade para a escola pública, que a sociedade vê muito os problemas que realmente existem nela, mas não veem o quanto de coisa legal acontece na escola pública também. Inclusive projetos de extensão, que desde 2021 a Unesp atualizou, né? Ela mudou a curricularização dos cursos de graduação, e os alunos da graduação, dos cursos de graduação, precisam cumprir uma porcentagem maior do que antes de 2021 de projetos com extensão. Entendi. Então a universidade hoje,
para mim, tem que estar dentro da escola. Entendi. Ô, professor, e quando você leva os seus alunos para uma visita ao local, né? Você fica observando a reação, tudo aquilo que foi aprendido na teoria, eles estão tendo uma visão, né, de algumas horas, de alguns momentos, na prática do que foi falado. A observação da reação do aluno também é fundamental? Sim, principalmente no Fundamental 1, que eu tenho até mais aulas do que com o Fundamental 2, a minha avaliação é formativa. A avaliação formativa tem critérios de observação mesmo da participação do aluno. Então, ele sabe dividir tarefas, ele sabe identificar o problema, qual é a postura dele, dos alunos quando eles visitam um lugar, se eles têm uma capacidade de interpretar, de sintetizar, depois se expressar sobre aquilo depois que volta. Então, sempre tem que ficar de olho, né? São crianças ou pré-adolescentes, eu não costumo ir sozinho, eu sempre chamo uma professora, um professor para ir junto comigo, ou às vezes o lugar que eu levo já tem muitos monitores. Entendi. Como a Casa da Natureza, no Lajeado, tem muitos monitores da engenharia florestal, às vezes da biologia. A Escola do Meio Ambiente mesmo, que já é um projeto da prefeitura, igual o Parque da Marta, também tem muitos monitores, e daí eu já fico mais tranquilo, que a responsabilidade naquele horário é minha, mas eles, dá para ver que eles sentem falta disso, principalmente escola de tempo integral, eles entram antes das 8 e saem quase às 6 da tarde, e... Quando tem atividade externa é uma festa para eles também, né? É uma festa, tem uma turma que chega a bater palma, a gritar em coro quando o ônibus está chegando. E quando tem um passeio, eles já perguntam muitos dias antes, inclusive se vai ter piquenique no final, que eu deixo eles levarem lanche no dia lá, e eles fazem um piquenique, no caso do Lajeado. É uma euforia, principalmente as crianças, os pré-adolescentes, adolescentes, eles valorizam isso. Mas não vão te falar necessariamente, né? Eles vão ficar na deles. Muito importante. Ellen? Nós temos falado bastante dos desastres climáticos, né? Devido às mudanças do planeta que nós mesmos provocamos, né? Eu queria saber a sua opinião da importância do entender tanto os biomas, entender de ecologia ainda na educação de base, para de repente as futuras gerações cuidarem melhor do nosso planeta do que os nossos antepassados ou nós mesmos atualmente, para tentar reverter um pouco dessa situação. É muito importante, desde criança, direcionar um dos objetivos ou o que a Base Nacional Comum Curricular, né, que é um documento nacional de educação, a cidadania ativa é uma das metas, uma das coisas que se espera que o professor desenvolva na área de ciências da natureza, é a cidadania ativa para esses temas que tem dentro de ciências da natureza. Então, como muitos já devem ter ouvido falar, que a gente só vai conservar após conhecer melhor, e tem muita beleza, né, na própria interação. O Botucatu é privilegiado, e a gente tem o dever mesmo de ficar em cima, cobrar, né, das pessoas do poder público, e monitorar, se posicionar. Tem que sempre com educação, dentro da legalidade, mas elas aprendem até de leis, eventualmente, comigo. Por exemplo, tem uma nascente do lado da escola Hernani Donato, que é a minha principal escola, onde eu tenho mais carga horária. A segunda é João Maria e o Cardozinho, eu também dou aula. Mas na Hernani Donato, lá no bairro Cedo, tem um dos poucos fragmentos de cerrado sobre poder público. Se não me engano, acho que o Felipe Amorim, que já veio aqui, o professor do IB, ele deve falar com mais propriedade, mas tem a EMA, Escola do Meio Ambiente, e a FEB, Floresta Estadual de Botucatu, que são áreas de cerrado sob poder público. Então, essas a gente tem que, mais ainda, né, cuidar, tentar transformar numa área de ecoturismo, de educação ambiental, já que é de todos, né, da população.
e quem administra é o poder público, temos que mais ainda ficar em cima. Então tem uma nascente nessa FEB, nessa Floresta Estadual de Botucatu, e isso ela está assoreada. Então a água está mais lá para baixo e você não vê mais. E isso, com certeza, é pressão, né, antrópica, pressão do ser humano em volta, lixo que jogam lá na estrada municipal que fica do lado. Conscientização, né? E tem, na Código Florestal tem a metragem de raio que tem que ter sem nenhuma intervenção em volta de uma nascente. E alguns alunos meus lá da Hernani já sabem o que uma APP, uma área de preservação permanente, eles sabem que tem que ter essa distância, né, em volta da nascente, da mata ciliar. Na zona rural foi mantida ainda 30 metros, mas na zona urbana, as matas ciliares, infelizmente, não, né? Elas têm uma flexibilidade maior agora, não precisa ser mais de 30 metros. Tá certo. Professor Vinícius, estamos conversando com o professor Vinícius Nunes Alves. Ele é biólogo, professor e mestre em ecologia, jornalista científico. Onde entra o jornalismo científico, professor? Eu, depois do mestrado em ecologia, eu fiz ecologia porque quando eu cursei o curso de graduação em biologia aqui em Rubião, o que eu mais gostei foram das disciplinas de ecologia. Sim. Então eu decidi me especializar, me caracterizar um pouco fazendo um mestrado dentro do que eu mais gostei da biologia. Mas eu não me interessei em seguir, sem questionar nada, o doutorado. E eu tinha uma inquietação de divulgar tanto conhecimento interessante, importante, para o público amplo. Entendi. E não só ficar publicando nos periódicos especializados, que tem sua importância, mas é um público muito restrito que vai acessar os artigos científicos. Então, claro, uma coisa complementa a outra, tem que ter a produção científica, mas eu sentia muita falta da divulgação. E na Unicamp, onde eu fiz essa especialização em jornalismo científico, foi junto quando eu comecei em 2019 a dar aula. Meu primeiro emprego lá no Américo, como professor categoria O, aqueles contratos anuais. Eu ainda não era da prefeitura, eu trabalhava na parte estadual da Escola Américo. E daí, em 2019, eu decidi fazer essa especialização lá em Campinas. Toda segunda-feira, o dia todo, tem oficinas, tem parte mais prática e a parte mais teórica. E eles sempre falaram dessa importância de divulgar para o público amplo. Eles nem usam o termo leigo, porque o LabJOR, que é o laboratório de jornalismo científico, que eu fiz essa especialização, eles falam que todo mundo é leigo em algum assunto, em alguma área, então eles nem gostam desse termo. Eles falam público amplo. Então, se eu faço alguma coisa legal na área de educação, por que não divulgar para o público amplo, né, em blogs, em canais de YouTube ou podcasts, que eu também participei em alguns, para realmente diversificar todo o público que acessa, e você tem que pensar quem acessa cada veículo, né? E daí o público de cada veículo é o jeito que você vai formatar aquela escrita da matéria ou o podcast. Então eu fiz essa especialização e eu melhorei minha comunicação. Eu melhorei minha comunicação tanto oral como escrita. E às vezes eu cruzo sim com a educação. Por exemplo, veio a Andrea Sander, que é uma geóloga do Serviço Geológico do Brasil. É uma empresa vinculada ao Ministério de Minas e Energia. E ela já veio aqui em Botucatu numa passagem em parceria com o Magma, aquele museu de mineralogia da Demétria. Da Demétria. E daí ela deu uma oficina de fósseis. E eu depois quis entrevistá-la, porque ela vai me contar toda a experiência que ela tem de muitos anos divulgando geociências para crianças. Como espalhar a área de geociências, né, que é geologia, paleontologia, toda essa parte de rochas, minerais e fósseis, para crianças. Entendi. E eu acabou de sair nessa entrevista. É muito interessante, né? A riqueza, ela trabalha pelo país todo, tanto em escolas públicas quanto privadas. Entendi. Então isso ajuda às vezes eu trabalho o gênero reportagem ou entrevista com os alunos, junto com a professora polivalente, a pedagoga, porque, afinal, reportagem é um gênero textual, né, junto com outros,
poesia, fábula, e reportagem é um deles. E eu falo até aquilo do lead, que vocês devem conhecer até melhor que eu. Lead e sublead, que eu aprendi lá no Unicamp. Tem quando você escreve os 2 primeiros parágrafos, o que não pode faltar, né? Fazer aquelas perguntas: o que, quem, como, por quê, quando. Se você não responde no primeiro parágrafo, tem que responder no segundo. Então elas já vão aprendendo a fazer isso, esse tipo de escrita também. Isso é muito bom. São 7h19 e falando em criança também, né? É o agente multiplicador de tudo isso que a gente comentou aqui, né? Então, quando do ensino básico, do ensino fundamental, quando essas crianças têm a conscientização nessa idade, eles vão chegar em casa, comentar com os pais, né, da importância, e vão às vezes cobrar os pais: pai, não faça isso, mãe, não faça isso, não pode fazer isso, né? Porque é o planeta que nós estamos deixando para eles, né? Então, essa importância, essa interação com a criança, sendo um agente multiplicador, é fundamental, né, professor? Sem dúvida, elas têm mais chance de cativar os adultos teimosos, né, do que outro adulto falando para eles. E se não servir uma multa ambiental, né, pode ser aplicada também. Por exemplo, para cuidar daquele cerrado que está do lado da Hernani Donato, da escola. A gente usa, né, no bom sentido, as crianças, elas vão ser multiplicadoras da importância e da beleza daquela área. E já convidamos alguns pais que foram até a floresta no horário da minha aula para fazer uma trilha, uma caminhada e conhecer esse espaço. E daí elas voltam para casa contando das aves que elas já viram ou das plantas. E daí de fim de semana esses pais podem ir. Nesse caso, além de ser crianças, elas são crianças da comunidade lá do bairro Cedro. Então, nada melhor do que elas para multiplicar. E ainda esses bairros as pessoas se conhecem melhor, né? E vivem o dia a dia desse bairro, né? Da realidade desse bairro. É importante que eles próprios preservem, eles moram ali, né? Você já teve relato de algum pai ou mãe que foi cobrado pelo filho de ter feito alguma coisa errada ou não saber de alguma coisa e o filho informar, ajudar, pegar no pé, puxar a orelha mesmo? Exatamente. Assim não, de cobrar, mas eles contam que, por causa desses exemplos de não jogar lixo no rio e nem na rua, que vai parar no bueiro, né? Mais uma contribuição para as enchentes. Eles falam: eu sou melhor do que o meu pai, eu sou melhor do que minha mãe, porque eu não jogo lixo. Então eles se comparam, pelo menos. E algumas crianças já falaram que falaram de primos que jogam e falaram para não jogar mais. Entendi. Bom, são 7h22. Pergunta, Juliana? A gente sabe que tem muitas pessoas que espalham desinformação sobre ecologia, mudanças climáticas. E no seu trabalho, tanto como educador quanto nessa parte de comunicação, qual você acha que é a importância desses aspectos para combater essas pessoas que falam mentiras a respeito da ciência? Como jornalista científico, eu contribuo mais para isso, porque o jornalismo científico não deixa de ser uma forma de divulgação científica, só que usando ferramentas do jornalismo. Eu faço reportagens com pessoas que esclarecem, e daí autoridades, né? Eu já entrevistei bastante autoridades, e elas esclarecem o obscurantismo, a confusão que outras pessoas causam, que elas falam para o seu cerco, e elas falam para atiçar mesmo a fake news, ou a deep fake news, que existem também agora, né, são mais elaboradas. Elas são produzidas para produzir raiva na pessoa que está acessando. Ela fala: você está sendo enganado, olha só o que estão fazendo. É sempre nesse tom de provocar o leitor. E daí elas pegam e repassam. Elas já têm uma predisposição a não gostar de algum assunto, a ser resistente, e daí só adiciona o jeito que a fake news é produzida. Ela mexe com as emoções de quem acessa. E eu cito o Carl Sagan
por exemplo, até em aulas, que é aquele astrônomo e divulgador científico, um ícone, né, do século XX na divulgação, ele fala que o ceticismo não vende bem mesmo, é um trabalho diário, gradual, a pessoa cética, né, que duvida, questiona, tem que ser trabalhada. E ele diz que não precisa de diploma de ensino superior para ser cético. Os bons compradores de carros usados são céticos, só que só nesse momento. O Carl Sagan cita no livro dele, O Mundo Assombrado pelos Demônios, a ciência vista como uma vela no escuro. Esse é o principal livro dele. Ele fala que, ele questiona, né, porque as pessoas, inclusive os brasileiros, são céticos nesse momento de comprar um carro usado, não vão acreditar de primeira na informação ou desinformação que está chegando do vendedor, que ele quer vender rápido e fácil para você, mas você, se você for cético, né, vai bater em algumas partes do carro, vai dar uma volta, vai ver se tem um barulho, se possível vai convidar um amigo que entende de mecânica para ver. Levar no seu mecânico de confiança. No seu mecânico de confiança e daí, sim, pensar em comprar. E só que na hora de receber no WhatsApp, essas mesmas pessoas que são céticas na hora de comprar carro usado, não são na hora de analisar. Muitas vezes nem tem a assinatura, né? As coisas de WhatsApp. Quem assinou isso? Quem tá falando, respondendo por isso? Sempre mexe com as emoções. É um discurso pronto, sem responsabilidade. Ninguém assina aquilo muitas vezes. Ou é um recorte. Você pode pegar um recorte de uma entrevista e distorcer, porque é só um recorte. Mas se você pegar a entrevista como um todo, você vai ver que a pessoa às vezes só está, por exemplo, explicando a diferença entre isso e aquilo. Só que daí, uma oposição, alguém que não gosta daquela pessoa pública, ela vai pegar só o recorte daquilo momento, que ela não gosta, que ela está falando, mas no fundo ela estava só comparando, por exemplo. Então você pode fazer deep fake news, que é pegar um recorte e colocar dentro de um contexto uma falácia, né? Uma distorção. Com certeza tem vários tipos de argumentos falhos que são usados, né, por políticos, inclusive, e não são argumentos legítimos, né? São as falácias, né, que a gente fala. Infelizmente, a gente está vivendo essa realidade no dia a dia, em todos os segmentos, né? Com a inteligência artificial é possível, e nós temos certeza que, por ser um ano eleitoral de eleições municipais no Brasil todo, a gente vai ter uma enxurrada de fake news com a utilização de inteligência artificial. Então as pessoas vão ter que ficar atentas. E que as autoridades, né, punam essas pessoas que são disseminadoras de fake news em todos os sentidos. Professor, a gente gostaria de agradecer imensamente a sua participação aqui. Vai ser convidado outras vezes. Brevemente nós vamos ter aqui a professora Silvia Nishida, que você conhece bem, vai estar participando aqui com a gente também. Vamos falar do nosso Cerrado, do Cerrado Botucatuense, que existe. As pessoas às vezes não sabem, mas existe. O Cerrado Botucatuense tem que ser preservado. E você vai ser convidado outras vezes. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Bom dia, bom feriado para todo mundo. Muito obrigado.